Hoje nós estamos num espaço de extrema importância da nossa cidade. Aqui é a Feira do Açaí. Todo mundo conhece açaí, não é isso? Então, vocês estão vendo os carocinhos de açaí, as sementes? São sementes de açaí. Por quê? O melhor horário para vir aqui é a partir das 11 da noite, de madrugada, quando essas embarcações todas chegam lotadas de cestos, paneiros de açaí. E aqui é como se fosse a bolsa do açaí. Aqui eles vendem, né, para quem distribui o açaí em Belém e fora de Belém. Vocês já andaram pela cidade e já viram umas bandeirinhas vermelhas? Então, a bandeirinha vermelha não é outra coisa não, é porque tem açaí, certo? Significa que tem açaí. Se vocês andarem à noite, principalmente na área mais periférica, vai ter a bandeirinha vermelha e uma luz vermelha. Significa que tem açaí, né? Então, olha, agora esse horário já acabou o comércio. O comércio aqui vai ter umas 6, 7 horas da manhã. Seria o melhor horário para vir à noite, de madrugada. Vocês vão ver isso aqui repleto de açaí. Hoje à noite vocês podem vir que vocês vão ver, né? Esse local, então, portanto, já faz parte do complexo do Ver o Peso, né? Lá está o mercado, né? E aqui, né, é um local também importante do ponto de vista histórico, porque vocês estão vendo essa casa aqui, de cor creme, aqui do meu lado esquerdo, né? Tem um pequeno prédio de cor creme, de telhado laranja. Aqui foi o nosso primeiro necrotério da cidade de Belém, lá no início do século XX, quando Belém era só essa parte aqui, a Cidade Velha, e esse outro bairro aqui que nós vamos entrar, que é o bairro da Campina. Então era necessário medidas de higiene e foi estabelecido o primeiro necrotério. Hoje, né, ele está em reforma, mas o que era a função dele? Era o local de administração aqui da feira, né? Então essa parte aqui já entra a partir vocês viram a ladeira foi entregue há 2 semanas atrás, dentro do pacote dessas obras que estão sendo feitas para a COP, que vai acontecer agora em novembro, em Belém. A COP é a Conferência das Partes, né, que vai se discutir a questão climática, né, e a cidade e o estado fizeram diversos projetos, né. A maioria deles não eram necessários para a COP, mas entraram como forma de embelezamento da cidade. Por exemplo, esse aqui é um que foi dentro desse contexto aqui da ladeira, da Feira do Açaí, que foi entregue, e a parte que nós vamos entrar, que ainda está muito bagunçada, porque ainda está em obra, que é do Ver o Peso em si, né? A próxima parada vocês vão ver aqui, que vai ser na Praça do Relógio. O Ver o Peso, ele está todo em reforma, a gente não vai entrar em determinados lugares do Ver o Peso. Se bem que se ficar só esse grupo, dá para a gente entrar lá nas escadarias da Maniva, né? Os jovens foram fazer outros percursos aí. E aí, quanto menor o grupo, é mais fácil a gente fazer essa circulação, né? Então hoje, como era um grupo muito grande, eu não ia entrar em determinados lugares. Se mantiver esse grupo, a gente entra, tá? E aí eu quero dizer para vocês também, alguém perguntou sobre o trilho. Isso, Belém já foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter trilho de bonde. Lá no início do 20, por conta da época da borracha, foi um momento que circulou dinheiro, mas não desenvolveu a região, porque era um regime de semi-escravidão, né? O pouco dinheiro que ficou na ponta do sistema, onde estavam, né, justamente os comerciantes, que eram na cidade de Belém, depois a cidade de Manaus, passou a ser importante. E com esse dinheiro, o prefeito da época, ele fez uma reforma na cidade, né? Botou bonde, fez a questão do esgoto, as praças, né, também. As mangueiras, né? As mangueiras não são da Amazônia, né? E aí, por que ele escolheu as mangueiras? Porque, por causa do sombreamento, né? Elas são, na verdade, do Oriente, elas vêm lá desde o século XVII, né, do Oriente, e também porque seria uma forma também de ter alimento para a população, como até hoje é. Se vocês vierem aqui o período que dá manga, que é final do ano, nosso inverno, vocês sabem que nós temos só 2 estações, né? Que é o inverno é o período da chuva e o verão é o período que chove menos, faz mais sol. Nós estamos agora no verão,
né? Essa sensação de 40 graus aí todo dia, né? Porque nós estamos aqui embaixo do Equador. A gente não tem as 4 estações, né? A gente tem o período que chove todo dia e tem o período que chove o dia todo, que a gente costuma dizer, né? Então são os 2 períodos. O açaí, gente, né, é importante dizer também a nossa relação aqui com o rio. Eu falei ali no Forte. Por que o Forte foi instalado aqui? Se vocês olharem, é uma ponta. Aqui termina o Rio Guamá, que é um rio que nasce a 200 quilômetros daqui, na cidade de Orem. E daqui começa a Bahia. Essa aqui é a Bahia do Guajará. Quem vai para o Marajó, se vocês forem para o Marajó, o barco ele vai nessa direção, aí entra, vai mudando o nome da Bahia, Bahia do Marajó. Atenção, vou no Marajó de manhã e vou à tarde. Não façam isso, tá? Não, até tem lancha que faz isso, mas vocês não vão fazer nada. Vão voltar falando mal do Marajó. O Marajó, no mínimo, 2 a 3 noites só para dizer oi. Tá? E assim só são 2 municípios aqui que são os mais turísticos, né? Então, no mínimo, você tem que ficar 2 noites, no mínimo. Não vão nessas lanchas que vão de manhã e voltam à tarde, que vocês vão chegar lá, almoçar e voltar. Não tem nada pra, entendeu? Você precisa de tempo pro Marajó, né? Eu estou falando isso porque já teve alguns amigos que fizeram isso e voltaram falando mal. Eu digo, não era para ir, gente. Eu sei que essas empresas podem vender isso para vocês, entendeu? Então, cuidado, né, em relação a isso. E aqui, sobre o açaí, gente, o que eu tenho a dizer sobre o açaí? Vocês que são de fora, não saiam dessa cidade sem experimentar o açaí daqui. Atenção. O açaí passou 24 horas, é outra coisa. Congelou, é outra coisa. Perde totalmente o gosto. Então aquele açaí que a gente come fora de Belém, congelado, né? Para o paraense é uma heresia colocar frutas, granola, pode até ser mais saudável, mas é uma heresia culturalmente, né? Porque nós comemos o açaí como? Nós tomamos o açaí como? Ou durante a refeição, pouquinho de comida, pouquinho de açaí, não é botar o açaí na comida não, é um pouquinho de comida, pouquinho de açaí, porque tem pessoas que me perguntam se coloca a comida dentro do açaí, não é isso. Também na sobremesa, né? Com ou sem açúcar, o verdadeiro paraense não coloca açúcar, principalmente quem é do interior. E com farinha de mandioca, né? A farinha de mandioca ou de macaxeira e farinha de tapioca. Sabe a farinha de tapioca? Não é a massa de tapioca, aquela farinha parece isopor, né? E aí depois disso, vocês tomam açaí no Centro-Sul para ir na academia, né? O paraense não toma açaí para ir na academia. Porque depois disso, o paraense, ele quer uma rede, uma cama. Como diz o caboclo, não tem as condições, né? Então a gente quer descansar. Então, a nossa, culturalmente, essa forma de consumir o açaí, como ele virou, né, um produto da moda aí, por causa da academia, e também porque foi descoberto pela indústria farmacêutica, né, ele encareceu muito. Há 30 anos atrás, a gente dizia que açaí era comida de pobre. Hoje, você pode encontrar o açaí nos diversos pontos. Nós temos 5.000 pontos na cidade que vendem esse açaí. Fora nos supermercados também. Dependendo da quantidade de água, a gente fala assim, é fino, médio, grosso, papa, entendeu? Então, dependendo da quantidade de água e dependendo do local que você compra, o açaí hoje, no mínimo, uns R$20 até R$60. O litro, a gente vende o litro, põe num saco de 1 litro, entendeu? Num saco de 1 litro. Quem fica até o final, lá no Ponte do Açaí, quem quiser ficar lá, vocês vão ter oportunidade. Quem quiser almoçar lá tem um açaí com peixe, mas tem também no Vero Peso. Tem as diversas possibilidades aí que todo mundo quiser, né? Mas não saio da cidade sem experimentar o açaí. E vocês podem dizer assim, esse açaí é ruim. Por quê? Quem está acostumado a comer fora daqui, já tem outro gosto, é açaí doce. Vocês falam assim, vocês comem açaí salgado. Não açaí que é salgado, eles falam salgado porque a gente come com a comida, não é isso? Então, observe isso, né? Isso é importante. E por fim, o açaí, ele é, para a indústria do cosmético, o que foi descoberto? O vinho da uva tem uma substância chamada antocianina que combate os radicais livres, que envelhecem a nossa pele. O vinho da uva.
antocianina. O açaí, já foi feita uma pesquisa, tem 33 vezes mais antocianina. Por isso que a professora tem cara de bebê. Né? A professora já pode se aposentar, já tem idade para me aposentar, já tenho 30 e... Esse ano eu estou fazendo aí 35 anos de universidade como professora. Né? Mito, foi 91, 34 anos, né? Que eu entrei em 91. Então, é importante vocês saberem disso. Importante vocês saberem da importância do nosso rio. Para a circulação, Belém é uma cidade que ainda depende do rio. Então, é a circulação dos produtos que chegam no Ver o Peso, é a circulação de contadores de história, né? Das histórias que chegam da floresta. Se vocês foram ontem no Cubu, né? Então, no Cubu a gente tem diversas comunidades, tem passeios fantásticos, que a gente, atravessando 10 minutos, a gente vai ver os extratores de açaí, pessoas que vivem essa relação com o rio, os pescadores. E pelo rio vem essas contações de história, são as nossas lendas amazônicas. Também a lenda do Boto, né, a mais conhecida, né? Então, o rio ele é muito importante, embora nós não o tratemos como tal. Então a gente fala, educação ambiental é importante discutir com a educação patrimonial. Né? Nós vamos ver que um dos problemas da nossa cidade, né, as cidades têm esse problema, a nossa cidade é sério e nós não conseguimos resolver, é o lixo. Infelizmente, vocês falam muito bem da cidade, mas o único ponto que vocês vão falar mal é o lixo. Eu tenho certeza. Né? Então é algo que tem que ser um projeto a médio e longo prazo. Porque não é só culpa do Estado da cidade ser assim, é culpa da população que mora aqui. Né? Então, tem outras cidades que se conseguiu fazer isso. A gente tem várias cidades no Brasil que se consegue fazer isso. Eu sempre gosto de falar do exemplo de Curitiba, né? Que é o Porto de Belém. É onde tem fiscalização, mas tem que ter um trabalho com os trabalhadores que estão aqui no local, com quem frequenta, não é só com o turista, é com os moradores. Se vocês olharem, a cidade ela é cortada por 14 bacias hidrográficas, que são os canais, igarapés, né? E aqui a gente tem um problema muito sério que se joga lixo dentro desses canais. Então, quando chove, tudo que vai e volta, né? Que lixo encontrado nesses canais, gente? Cama, geladeira, né? Então, para dizer para vocês que falar de patrimônio e falar de turismo, eu tenho um turismólogo aqui do meu lado, né? Não é só colocar infraestrutura. Você tem que pensar o conteúdo do lugar. Quem são as pessoas que moram, quem são as pessoas que trabalham. Porque o turismo tem que ser bom para o turista e para quem mora também. Né? Não então, há sustentabilidade sem cultura. Não há sustentabilidade sem cultura. Isso é fundamental, né? Então, para dizer que o nosso projeto ele é diferente de um roteiro tradicional, né? Né? Por quê? Porque a gente faz uma leitura crítica da cidade. Nós falamos do que é bom na cidade, mas falamos dos problemas da cidade. Beleza, já falei para vocês do problema do lixo, tem o problema da violência. Talvez vocês não estivessem aqui se não tivesse com esse grupo, né? Tem o problema da circulação. Vocês viram que em Belém tudo pode. Vocês já observaram que o nosso trânsito não tem ordem, que são coisas absurdas que a gente vê aqui em Belém, né? Então são coisas fundamentais se você vai pensar políticas para o turismo, por exemplo, né? E para a questão do patrimônio. Aqui nós temos um centro que é tombado pelo IPHAN, desde 2013. Mas o tombamento não significa que ele é todo preservado. O tombamento é um instrumento que dá possibilidade para se conseguir dinheiro através de projetos. Significa que patrimônio é conflito, sim. Eu posso ser dona daquela casa ali, né? Mas eu posso não ter dinheiro para manter aquela casa e eu não posso modificar aquela casa. E às vezes, o que eu faço? Eu abandono, deixo a casa cair, que depois eu posso fazer o estacionamento para ganhar dinheiro por baixo, ou de vez em quando pega fogo, né? Então, patrimônio, discutir patrimônio é conflito também, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão. E nesse projeto, nós somos militantes do patrimônio. Para além dessa questão acadêmica, a gente participa do projeto circular, não sei se a Adelaide ainda está aí, né? Que tem uma militância sobre essa questão tudo que acontece na cidade, no centro histórico. E na COP nós estamos de olho nesses projetos. Porque vocês estão vendo aquele projeto ali do Ver o Peso? Vou encerrar. Aquele projeto do Ver o Peso ali, dessa armação que estão trabalhando, aquilo ali foi interditado, porque prejudicou a paisagem do Ver o Peso.
Eu não sei o que foi resolvido em relação a isso. Então tem que fazer projetos, mas tem que discutir com a sociedade. A maioria desses projetos da COP não foram discutidos. Desculpa, temos que preparar para a COP e bora correr. Né? Então, olhe também com criticidade. Parte desses projetos, tem coisa boa para a cidade? Tem. Mas tem coisa que não tem nada a ver com a cidade. Tem projetos que expulsou a população também para fazer esse tipo de projeto. É onde a gente vai fazer o roteiro do dia 3, que a gente vai falar sobre isso. Tá bom?